Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 19 de maio, mais uma vez entrando na casa de vocês, agradecendo a generosa audiência, essa permissão, procurando trazer assuntos sempre que eu entendo que é do interesse da nossa cidade, da nossa região. E essa noite, quem acompanha o programa há muitos anos, sabe que no período que antecede as eleições municipais, o Pensando na Friburgo retorna com um tema recorrente, voltado a essas eleições. Para muitos, elas podem parecer muito distantes, né? Tem muita gente que acha, mas a eleição está longe demais. Pois é, estamos a um pouco mais de um ano das eleições, que em 2024 ocorrerão no dia 6 de outubro. Se vocês imaginar que nós teremos convenções, teremos campanha, já estamos aí praticamente dentro das convenções, já. Então, as conversas nos bastidores já estão acontecendo. Eu, inclusive, já fui convidado para participar de algumas delas, mas como eu sempre falo, por entender que para manter a minha intenção neste programa, eu agradeço aos convites e não participo de reunião político-partidária nenhuma. Isso eu sempre falo, não participo. Não tem nada contra nenhum partido, que a gente precisa dos partidos. Eu não sou daqueles que demonizam os partidos, que nós precisamos dos partidos para eleger os nossos representantes, para aqueles que nós entendemos que devem dirigir, no caso, a nossa cidade, né? Sejam vereadores e sejam o prefeito, né? E o tema recorrente é o que eu chamo Por Onde Anda. E o que significa Por Onde Anda? É a ocasião que eu converso com algum político que já exerceu um cargo eletivo, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura, e atualmente está afastado desses cargos eletivos ou não, que muitas vezes nós temos um político que vai exercer um cargo eletivo e muitas vezes está exercendo um cargo de secretário, ou no governo municipal, no governo estadual. Mas eu converso com esses políticos que não estão exercendo cargo nenhum, mas já exerceram. E por que eu converso com eles? Primeiro, para saber qual a intenção deles, se eles têm interesse em retornar a participar da político-partidária ativa, têm interesse em se candidatarem, e também porque quando eles estiveram exercendo seus cargos, eles prestigiaram o programa. Então, isso é uma questão até de homenagem e gratidão a eles, né? Enfim, é por isso que eu faço esse programa Por Onde Anda. E hoje eu receberei um nome que exerceu o cargo de vereador. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Antes eu tenho dois recados a dar a vocês. Um é uma citação que eu faço sempre alusiva normalmente ao programa ou a uma posição que eu vou, opinião minha. Hoje quem é responsável por essa citação é Bernardinho, multicampeão técnico, cujo último grande feito foi conquistar a medalha olímpica no Rio de Janeiro em 2016, comandando a nossa seleção masculina de vôlei. Todo mundo sabe que além da competência do Bernardinho, ele é um homem extremamente competitivo, ele gosta ele enfrenta os desafios, ele não tem medo. Ele diz o seguinte: a vida nem sempre é feita de sucesso. O nosso compromisso não é ganhar, é continuar fazendo. A vida nem sempre é feita de sucesso. Nosso compromisso não é ganhar, é continuar fazendo. Isso aí eu já falei há pouco tempo aqui do Thomas Edison, né? Que antes de conseguir inventar a primeira lâmpada elétrica decente, tentou mais de 1000 vezes, mas ele continuou, só teve sucesso porque ele continuou. Ele teve mais de 1000 insucessos, mas o compromisso dele não era ganhar, era fazer. E então a frase do Bernardinho está bem colocada. O segundo caso é uma situação que eu lamento muito ter que trazer mais uma vez ao programa, mas é a nossa falta de educação no trânsito, ou eu diria uma mistura de falta de educação com falta de conhecimento, tá? Todo mundo sabe, seja quem não sabe deveria saber, até porque a lei não é nova. As regras no trânsito brasileiro estão tipificadas na Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 97, ou seja, já tem quase 26 anos essa lei, que é o conhecido Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem, nesta última segunda-feira eu estava caminhando ali na Praça Demerval Barbosa Moreira, né, na calçada ali da praça, e quase fui atropelado por um veículo que estava saindo de um estacionamento. Tá?
O motorista freou a tempo, senão ele me atropelava, lançou-me um monte de impropérios, falou um monte de bobagens para mim, né? Palavrões e tudo, né? Como se eu tivesse cometido um crime, porque eu estava na calçada e ele cismou que eu tinha que sair da frente dele, né? Eu confesso que eu estava caminhando, nem prestei atenção se vinha o carro ou não. Porque você está na calçada, você não imagina que você vai ser atropelado por um carro, né? Mas eu não retruquei as bobagens dele, não. Que há muito tempo que eu aprendi que não deve se retrucar no trânsito, né? As bobagens que você ouve, né? Deixa o idiota aí com as impropérios dele embora, né? Mas ele está totalmente errado. Além de mal educado, ele é desinformado, tá? Porque o nosso Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 36, é muito claro. O condutor que foi ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres porque eles estejam transitando. Ou seja, você, quando estiver saindo de uma garagem, de um estacionamento, você tem que esperar as pessoas atravessarem a calçada, ou não pode, ou se vier um carro, você tem que deixar o carro passar, tá? E tem mais. O artigo 216 afirma que isso é infração. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via, as preocupações com a segurança de pedestres e outros veículos. É uma infração média, a penalidade é a multa. Algumas pessoas podem estranhar esse termo, né? Área lindeira ou lote lindeiro. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, nos seus anexos, afirma o seguinte: a área lindeira mencionada no artigo 216 é sinônimo de lote lindeiro, definido como aquele situado ao longo das vias urbanas e rurais e que com ela limita, isto é, constitui todo imóvel, garagem, estabelecimento comercial, prédio, terreno, tudo que você está saindo de carro e vai entrar na rua, tem que atravessar uma calçada, você tem que esperar. A rua está livre de trânsito, se você bater, você é responsabilizado, e mais ainda, você não pode jogar o carro em cima de um pedestre, tá? Então, é uma coisa tão elementar, né? É uma questão primeiro, de bom senso, né? O próprio Código de Trânsito Brasileiro afirma, né, que existe uma lista de preferência no trânsito, que os maiores têm que proteger os menores. Assim, uma carreta tem que proteger um carro tem que proteger uma motocicleta, que tem que proteger uma bicicleta e, por último, um pedestre. O pedestre é aquele que tem que ser o mais protegido de todos. Isso não precisava nem ensinar, né? É uma questão de bom senso de vida. Mas está lá na lei. E você tem que estar repetindo isso muito. Eu reconheço, eu mesmo faço crítica à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, mas reconheço que muitos motoristas são muito despreparados, são muito... Eu mesmo perguntei há um tempo atrás, até a um dono de autoescola, sobre isso. Modesto, infelizmente, pela pressão da vida, a gente acaba tendo que ensinar o candidato muito mais a passar na prova de admissão para obter a carteira de motorista do que ensinar educação, que deveria ser ensinada em casa, ser ensinada nas escolas. Enfim, nós temos muito motorista educado, sim, mas tem uma turminha mal educada que impressiona e desinformada. Então, lamento ter que perder meu tempo tirando um espaço do entrevistado para falar isso com vocês, mas fazer o quê? Já que a gente ouve um pouco isso por aí, vamos falar. Vamos ao programa. É a tradição do Pensando, é o Por Onde Ando. E para conversar com vocês, estou recebendo o Santos Figueira, o Ricardinho, como é popularmente conhecido, que foi vereador entre 2013 e 2016, tá? Vamos saber um pouco sobre essa passagem dele pelo Legislativo e se ele pretende ver o nome dele de novo nas urnas, tá bom? Ricardinho, obrigado por ter vindo, boa noite. Oi, Modesto, boa noite. Eu que agradeço a você a oportunidade, a TV Zoom também pela essa oportunidade de estar aqui conversando e, acima de tudo, agradecer às pessoas que estão, a audiência, ao seu programa, ao canal, a atenção aí devida para a gente poder bater esse papo aí gostoso, que sempre, vamos dizer assim, é visto por muitas pessoas, que a gente tem consciência, tem os elogios do programa que a gente ouve das pessoas. Então, estamos aí para conversar e bater um papo sobre essa situação. Então, vamos lá. Ricardinho, você é uma pessoa bem conhecida na cidade,
Você, além de ser um empresário é um empresário conhecido, você exerceu um cargo de vereador, você está na telinha, tá? Mas considerando que há mais de 6 anos você deixou o cargo, né? Vamos fazer uma retrospectiva desse mandato seu de vereador? O que você pode dizer dele? Olha, eu fiz um mandato de vereador, não exerci o mandato na época, foram 4 anos. Busquei fazer o exercício do mandato naquilo em que o vereador é competente a fazer, né? Buscar fiscalizar o Poder Executivo, né? Legislar, né? Fazer aquelas devidas homenagens que o regimento interno da Casa sempre orienta o vereador fazer. E eu procurei fazer esse exercício buscando sempre uma política pública voltada ao coletivo, nunca nas individualidades. Eu tenho esse pensamento de que o coletivo tem que ser protegido, porque o coletivo protegido, o indivíduo inserido nesse coletivo vai estar protegido também. Então, na época dos meus 4 anos, pelo que eu pude ver, eu fui um dos vereadores mais atuantes em legislação, em criação de leis. Existem leis minhas que estão em vigor até hoje, produzindo efeitos na cidade, em comportamento, seja na parte tributária, seja na parte de convívio social, na parte de proteção e bem-estar dos animais. Eu fiz algumas leis importantes que estão em vigor até hoje. E fiscalizações importantes na época em que eu levantei números de valores em que a gente fiscalizou e que esses valores não saíram do cofre público, eu reputo que a gente fez fiscalizações que economizou ao município quase 3 milhões, 4 milhões na época. Agora, você fez o que se espera do mandato de um vereador na forma da legislação. Sim. Mas você sabe que eu não vou entrar, eu não sei exatamente por que razão, né? Aí um estudo tem que se fazer. A gente aprendeu nessa cidade, eu vivo diretamente no meio político da cidade desde 82 com o Heródoto Bento de Mello. Uma coisa que a gente aprende que muitos eleitores olham o vereador, em vez dele que cumprir as obrigações. Eu falei que você tinha que desligar o coisa, acabei não fazendo. Deixa eu tirar aquilo, botar no modo que ele não me perturbe. Eita coisa. Isso aqui ele está me avisando que eu estava na hora de tomar um remédio que eu não tomei. Mas tranquilo. Agora eu vou ter que ficar sério. Mas você sabe que você disse claramente o que tem que fazer um vereador. Mas a gente sabe que muitos eleitores acreditam que um vereador é um despachante de demanda dele. Pelo que você não exerceu esse cargo de despachante, né? Procurei não fazer dessa forma, não. Tipo assim, a gente dá muitos exemplos, a gente vê, na área da saúde, por exemplo, como tem vereadores atuantes hoje, ou da minha época, em que fazia o odiador jurídico, administrativo de saúde para poder fornecer exame médico. Eu sempre pensei assim, se tem uma falha no serviço que precisa da fiscalização, eu estava presente para ajudar e corrigir. Nunca para passar à frente de ninguém ou botar ninguém à frente daquela fila de espera que a gente sabe que em todo setor público, infelizmente 90% hoje do nosso setor público é um serviço que não tem de boa qualidade, ruim, e que precisa de pessoas para poder estar exigindo o direito do cidadão a ter aquele atendimento de forma rápida, eficaz e correta. A gente não tem isso, infelizmente. Então, eu procurei sempre exercer o meu mandato sem ser esse despachante. Atender a população naquilo que me pediam, mas eu sempre falava para a pessoa, olha, eu não gosto de passar ninguém à frente. Se há necessidade, vamos fiscalizar para corrigir. Agora, passar à frente, não. Mas, infelizmente, talvez eu não tive sido bem entendido nessa proposta, né? Mas muitos da população gostam desse tipo de ação do vereador e a gente vê que isso acontece sempre no dia a dia aí da nossa cidade. A gente gosta não, a gente vê vereadores sendo eleitos porque fazem isso. Sim. É uma desvirtuação do mandato, mas fazem, né? Sim. E você acredita que isso possa ter influenciado de forma negativa nas suas 2 tentativas de retornar à Câmara? Sim, e também as minhas escolhas, porque na política, Modesto, as escolhas da gente, do homem, ela é muito importante.
para decidir, não que ela seja o fator preponderante para que você vai estar eleito ou que você vai ganhar, mas ela interfere e influi. Talvez nesse sentido, por exemplo, escolher o candidato a prefeito que você vai apoiar é uma das situações muito importantes que ajuda o vereador na eleição. Não vai ser o fator principal da eleição, mas que ajuda, ajuda. Você sabe, você está na política desde na década de 80, sabe, a gente viu essa transição. Talvez os meus momentos de escolhas a quem eu fui apoiar pode ter sido um dos fatores de não ter me ajudado a continuar a reeleição ou continuar no mandato, né, exercendo o mandato, ou obter a reeleição após o exercício do mandato. Eu acredito que foi um dos pontos. Isso que você falou, muita gente... Eu tenho uma eleição muito emblemática que eu aprendi isso. A primeira vez que eu me envolvi diretamente na campanha foi em 78, eu morava no Rio. Um dia eu até trabalhava numa empresa lá, tinha a sua sede no centro da cidade, ali na Rodrigo Silva, que é a transversal 7 de setembro, e a secretária falou: Modesto, tem um senhor aqui dizendo que é lá da sua terra e quer falar contigo, você poderia atendê-lo? Eu falei: quem é o nome dele? Ele falou: Heródoto Bento de Melo. Eu falei: doutor Heródoto está me procurando por quê? O doutor Heródoto me procurou, foi a primeira vez que eu trabalhei na campanha eleitoral, ele era candidato a deputado estadual. Foi lá e me procurou, falou: Modesto, você que mora aqui no Rio, você trabalha numa empresa grande, tem família, você podia me ajudar pedindo uns votos para mim? Eu pedi. Em 82, aí eu vim para Friburgo Questões. Ele foi eleito em 82 a Foi. prefeito. E nós tivemos uma eleição muito interessante, porque foi a famosa eleição do voto vinculado, né? Sim. Você tinha que votar vereador, deputado de estado, prefeito, estadual, federal, senador, governador, chave, tudo. Tudo no mesmo partido. E eu lembro que eu vi muita questão. A gente estava com... E na época eu estava apoiando o Haroldo Gonçalves Pereira, né? Que é um amigo, uma pessoa formidável. Mas tinha na época já o Heródoto, Paulo, né? Então, esse fenômeno que você falou, você falou: Haroldo, eu queria votar em você, mas você não está com o prefeito que eu quero. Sim. Aí eu aprendi que, diferente de que alguns candidatos a vereadores pensam, não é o candidato a vereador que consegue voto. Consegue sim, dentro da família, dentro dos amigos, mas, de um modo geral, é o prefeito que carrega voto para o vereador. A conjuntura que você vai escolher estar, ela vai te ajudar muito na participação dos votos. Então, você tocou num ponto que aí você, na hora de se candidatar, é bom que você olhe isso. Sim. Porque isso pode ser a diferença, ainda mais nessas eleições apertadas, às vezes diferença de 20, 30 votos. Você tocou num nome, Haroldo Gonçalves Pereira. Quando eu fui eleito vereador, eu fiquei junto com o prefeito Jairo. O Haroldo ajudou muito também na nossa campanha, ajudou, participou efetivamente. Eu agradeci muito o Haroldo, quando da minha eleição, pela ajuda que ele me, a orientação, porque ele é uma pessoa que tem conhecimento político. Ele foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara, vereador, foi vice-prefeito, prefeito. Acredito que exerceu o mandato de prefeito. Ele exerceu sim. Quando ele estava na presidência, o doutor Heródoto viajou, ele então, naquele momento da condução da minha campanha ali, que eu ganhei para vereador, muitos conselhos dele eu segui e me ajudou muito. Por isso que eu falo, o momento de você escolher a quem você vai estar apoiando e a quem você vai participar dentro do grupo partidário, inclusive o cabeça de chapa, que é o prefeito, isso ajuda muito na condução da campanha e ajuda muito as pessoas te olharem de uma forma diferente. Porque o Modesto falando do Ricardinho, o Haroldo falando, ele sempre vai trazer uma atenção maior à pessoa que está querendo buscar um candidato, ter a opinião dela fechada com esses conceitos, com esse conhecimento que as pessoas passam, né? Você falou que você deixou algumas marcas lá na Câmara. O que você destacaria realmente, alguma coisa para fazer? Puxa vida, isso aí fez diferença nesses 4 anos, eu deixei essa marca está fazendo diferença. Você tem alguma coisa assim que você possa citar? Modesto, teve umas propostas que eu fiz na condução do regimento interno da casa, em que foi uma das leis durante o nosso mandato, que demorou mais ir para a votação devido à amplitude que ela foi feita. Então, nós começamos a debater o projeto e discutir o projeto de lei nos horários normal, 6 horas da tarde. Nós terminamos, era quase 1 hora da manhã ou 2 horas da manhã, que foi exatamente a situação
em que alterava o poder do vereador de entrar com um pedido de urgência de projeto ou pedir à mesa diretora que atendesse a ele naquele momento ali que ele estava com aquela proposta para que entrasse na pauta do dia e fosse a discussão. Eu percebi que alguns vereadores da época que utilizavam desse artifício. A gente que não é político profissional, eu não fui, eu não sou, eu gosto da política para ajudar. Mas aqueles que se dedicam da política sem mente, ele tem todas as armas e todas as artimanhas para montar a situação. E você começando, demora a enxergar essa situação. Então lá, em 2014 mais ou menos, eu entrei com a alteração do regimento interno, proibindo o vereador de pedir urgência para entrar um assunto, ou um pedido de informação, ou um projeto de lei emergencial naquele momento, porque todo o procedimento deveria passar pela secretaria, os vereadores teriam antecedência, o conhecimento do fato, para que depois entrasse na pauta para ser debatido. Por que eu fiz isso na época? Que o vereador esperto, ele sabia que aquele tema era uma coisa importante naquele momento que estava surgindo. Ele, para ganhar fato, ele convidava todo mundo para encher o plenário da Câmara e entrava com um pedido de informação sobre aquele assunto, como de medida urgência. Se a mesa diretora que estava conduzindo a sessão aceitasse, ele ia para o plenário e a casa cheia para bater palma para ele e fazer política para ele. E uma das minhas mudanças nesse momento foi, não, peraí, o vereador tem todo o poder de apontar uma atitude de emergência. Mas quem tem que dizer para ele que ela é emergente é o plenário na sua maioria, e não a mesa diretora jogando o projeto para ele poder fazer. Sobre isso, tem que fazer o trâmite normal. O pedido de informação tem que ir para a secretaria, protocolar, comunicar aos vereadores para depois ir para plenário. Aí isso foi um debate gostoso, importante, e que foi até quase 2 horas da manhã e nós conseguimos aprovar. A partir daí, a gente trouxe essa, vamos dizer assim, essa organização interna da Câmara para a situação. Uma outra também que eu trouxe, eu não tenho certeza se com a reforma da lei orgânica do município ela foi mantida, mas até antes da reforma ela ficou mantida, que era a punição ao plenário da Câmara, que se não acatasse as medidas de tomar conhecimento das contas do prefeito e levar à votação de aprovação ou não. Antigamente, passava 3, 4 anos, prefeito que já não estava nem mais no mandato, ele não tinha as contas aprovadas ainda, não por força, por vontade dele ou por falha no parecer do Tribunal de Contas. O plenário da Câmara não se reunia para poder votar as contas, tinha isso. Nova Friburgo tinha, nesse período, uma aberração jurídica que eu falava, que era a aceitação tácita de aprovação de contas. O que é isso? Se o plenário não se reúne, presume-se aprovadas as contas do prefeito, nesse período. Então, eu consegui uma maioria, porque para você mexer na lei orgânica, você tem que ter 2 terços para iniciar o projeto de lei. Eu consegui 2 terços, entrei. O que nós criamos? A punição ao plenário da Câmara. Chegada a prestação de contas, não tomasse aquelas medidas, suspendia a votação de leis na Câmara. Tranca a pauta. Tranca a pauta, enquanto não votar a prestação de contas, entendeu? É uma coisa tão lógica, né? E aí você fica perguntando, tem que fazer um negócio desse, né? Não tem sentido, né? E o que você falou primeiro, também dessa entrada, né? Você conhece, por exemplo, você tem uma administradora, você sabe, você pode votar, por exemplo, uma assembleia de condomínio sem transparência, sem prestação de contas, sem convocar com antecedência, não pode. Não pode. Então, são coisas lógicas, né? Mas o brasileiro, eu acho que adora, eu estava falando aqui, negócio parece que a gente adora transgredir as regras básicas de convivência, né? E uma outra lei que eu julguei muito importante, mas foi tida como inconstitucional, Modesto. Eu tive uma lei que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. Aí você fala assim, mas vereador, você se orgulha dessa lei ter sido julgada inconstitucional? Me orgulho, porque um vereador de Friburgo, Nova Friburgo, uma cidade que tem 200 mil habitantes, importante para a nação, mas em comparação a um país de 220 milhões de habitantes, você conseguir ter uma lei que vai ser analisada pelo STJ,
pelo Tribunal de Justiça do Estado e depois pelo STJ, eu acho importantíssimo. Não sei se você lembra, eu criei a lei, ela foi aprovada pela Câmara, em que obrigava o município e o poder público a registrar os motivos e entregar um protocolo ao cidadão quando ele não era atendido no Sistema Único de Saúde e também nos planos privados, porque a lei ela não estava voltada só para controlar o SUS, mas todo o sistema de atendimento público e de saúde privada do município. Quer dizer, você entrou na fila, tinha garantia que você ia pegar uma ficha para ser atendido para o médico. Não foi atendido, você teria que ter um carimbinho, um papel daquele atendente dizendo quais os motivos que não foi atendido. Da mesma forma, se você fosse à farmácia do município, a farmácia que o município era o responsável por entregar o remédio, eu quero o remédio com a receita, não tem o remédio, a pessoa que está te atendendo tinha que botar o carimbo atrás e dizer quais os motivos, não tem estoque nessa data esse remédio, o município não comprou. E ela regulamentava várias outras situações de exames, essas coisas todas. Eu sei que isso não é a solução para a saúde, mas é a regra que você poderia dar poder ao cidadão de fiscalizar o mau serviço público na área de saúde. E essa lei ela foi tida como inconstitucional. Por quê? Porque o vereador, o STJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entenderam que o vereador não tinha a competência de iniciar esse projeto de lei. Tinha que ser do executivo. Tinha que ser do executivo. Então, a gente analisa assim, o executivo não é fazer isso mesmo? Pensa aí, então a lei ela é toda constitucional. Então, se o prefeito assinasse era constitucional. e não fosse o presidente da Câmara que sancionou, ela seria constitucional. É o famoso vício de iniciativa que eles chamam. Isso. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente lutou. Por exemplo, eu tenho hoje uma lei que faz a proteção e o bem-estar do animal na vida de condomínios, regulando, porque era um problema sério, né, no dia a dia da vida de condomínio, apartamentos, a situação de animais dentro de condomínio. Essa lei está em vigor até hoje. Inclusive, por exemplo, antigamente, antes dessa lei, se o condomínio tivesse, um condomínio, por exemplo, de casas ou edifício, em que ali começa a chegar animais da vizinhança, e começa a se criar ali, ficar ali, o condomínio, ninguém pode pegar aquele animal, podia pegar aquele animal, botar dentro do carro e levar, porque estaria cometendo um ilícito, concorda comigo? Uhum. O transporte de animal em veículo, em casa, é do seu proprietário. Se o animal não é seu, você não pode. Então, essa lei, ela dá atributos ao condomínio ou às pessoas de comunicar a vigilância sanitária e proceder à captura desse animal, levando para as clínicas veterinárias para poder fazer vacinação, tratamento, castrar e devolver a uma entidade que faça a proteção e o bem-estar animal, para poder você ter controle dessa vida animal ali naquele momento. Porque tem muitos condomínios, principalmente os de casas horizontais, que sofrem com a população de gatos, não de moradores do condomínio, sim, aqueles que mas da localidade. Da localidade, invade. E você, gato é fogo. Isso. E eu moro numa casa hoje mesmo, minha mulher não gosta de gato, mas ela não maltrata não, né? Uhum. Mas lá onde eu moro, eu nunca vi ter tanto gato, né? E tem sempre um gato vigiando, ela fica doida, né? E eu não ligo. Então esse dia, essa semana mesmo, foi sábado, eu estava trabalhando no computador à tarde, quando eu vi, entrou um gato pelo meu escritório, foi lá, ficou debaixo de uma mesa quieto lá, eu deixei ele quieto. Sim. Dá um bocadinho e resolveu ir embora, né? Aí, quando ela estava vindo, quando ela viu o gato estava passando, você deixou esse gato? Ela falou, claro, me perturbou, mas ela não gosta não. Ô, Jefinho, está na hora do intervalo, não está? Vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos a nossa conversa com o Ricardinho, que ele já fez aí um balanço da sua vida como vereador, e vamos aí andar um pouco mais à frente, tá bom? Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer.
Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos conversando esta noite com o Ricardinho no programa Por Onde Anda. Ricardinho, na sua passagem pela Câmara, você lidou com 20 outros vereadores, né? Alguns deles deixaram alguma marca positiva em você, que você ficou mais próximo deles, que até hoje você mantém alguma relação, ou você acha que não é importante falar isso? É importante, porque a gente vai conhecendo as pessoas no dia a dia, né? E a política, ela tem, vamos dizer assim, algumas situações que diferem muito da nossa vida social normal. Quer dizer, o político exercendo o mandato, o político exercendo a política é totalmente diferente, não deveria ser, mas totalmente diferente a sua conduta daquilo que a gente tem no dia a dia, das amizades sociais, das amizades coletivas, de vizinhança, essas coisas todas. Há uma certa separação em que, se eu puder ser primeiro, se eu puder passar à frente e passar por cima de você e me apresentar primeiro, a maioria dos políticos utilizam dessa lei de Gerson, né? Uhum. Primeiro coitado, Gerson reclamam disso até hoje. Até hoje, mas ele ficou, né? Ficou, colou, a gente tem que dar essa marca para ele da lei da vantagem. Né? Então, existem alguns vereadores daquele período que nós exercemos mandatos ali que ainda temos algumas relações de conversa, trocando ideias e tudo mais. Teve 2 em que participaram comigo na campanha da última eleição, em que eu tinha todo um entendimento político e fiz parte e ajudei em várias coisas para poder dar uma continuidade e me decepcionei, mas acontece. Acontece. A gente vai aprendendo no dia a dia e vendo essas situações. É como diz outro, você só sabe a temperatura da água quando bota a mão dentro da água. E aqueles, às vezes, que eram mais, vamos dizer assim, como, por exemplo, vou citar o exemplo que eu gosto dele, uma pessoa que, Marcelo Verli. Quantos embates nós tivemos, mas um embate do bom propósito, do bom combate, daqueles de trocas de divergência, mas buscando o bem comum. Nós tivemos muitas em plenários, porque ele chegou a ser líder do governo, ele era o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ele era o responsável e fazia parte do governo na época do Rogério Cabral, e eu estava na oposição.
e fazia também os meus controles e minhas fiscalizações dentro da situação. Hoje a gente tem uma certa amizade, a gente conversa, estamos dentro do mesmo partido, antes nos eram divergentes, mas temos um bom diálogo. Então aí você vê, às vezes aquele que foi mais combativo no dia a dia se torna mais amigo depois de passados o mandato, entendeu? O Marcelo Verlin é uma pessoa muito educada, né? Agora, ele é combativo nas ideias dele, mas é uma pessoa muito educada, ele combate, cansei de ver atuações dele, né? Ele realmente... O Nani Nassif também, converso com o Nani muitas vezes, e como nós nos combatemos dentro da também é outro que também defende bastante as ideias dele. São dois bons exemplos que você deixou aí. Sim. São dois exemplos, por exemplo, que tem portas abertas sempre no Pensando, porque eu respeito muito o trabalho dos dois. Sim. Agora, você foi, digamos, o Rogério Cabral você foi oposição a ele o tempo todo, não foi? Não. Eu nos primeiros 6 meses, 1 ano do meu mandato, eu fiz parte da base aliada do Rogério Cabral. Depois, eu fui me afastando e fiz o restante dos últimos 3 anos de mandato, tipo aquele assim, comecei a aprovar e decidir sem seguir a orientação do governo, entendeu? Ou seja, você não avaliou bem o governo dele então, não? Não avaliei, não. Teve alguns pontos que, até por fiscalização que eu fiz, vamos dizer, fiscalização, volta a falar, nada que desabone condutas ou atitudes, mas que não estavam dentro do que a legislação determinava para fazer e você tinha que fiscalizar. Não estava, você tinha que tomar as providências, né? Se eu passo por cima e não comunico aos órgãos competentes para fiscalizar, eu estaria anuindo alguma coisa que não era certo, não era correto no dia a dia. Então, algumas divergências tivemos, como tivemos, eu e o Rogério, vários debates entre a gente, mas sempre no grau político, graças a Deus, esses debates, as denúncias ou comunicações ficou sempre na esfera do cargo, não na pessoalidade, entendeu? Isso é uma diferenciação que muitas vezes o homem público não faz. Eu não vou citar exemplos, mas eu conheço casos, né, aqui na política friburguense de vereadores que eram extremamente combativos no exercício de seus mandatos. Na Câmara Municipal, eles participavam de diálogos fortes, mas sempre, nunca adjetivando ninguém, que o grande problema é quando você passa a adjetivar. Isso. Eu tenho o direito de falar assim, Ricardinho, eu não concordo com a sua opinião. Sim. Agora, Ricardinho, você é isso. Eu adjetivei e acabou a confusão. É confusão na certa. Sim. Né? Eu posso falar assim, essa sua decisão eu considero desproporcional. Agora, eu não posso falar, você é um sujeito desproporcional. Isso não. Ali eu conheço vereadores que já passaram, não estão mais na vida, eu não vejo eles mais na vida pública, mas eles tinham discussões, digamos, fortes. E saíam dali e iam jantar na Majórica. Não tem sentido, né? E discussões com adjetivos pessoais. Não, nesse caso não. Eles brigavam no plenário, mas eles não se ofendiam. Respeitando. Ou seja, eles exerciam o mandato de forma, digamos, defendendo as ideias deles. Mas eles não eram, digamos, inimigos um do outro. Uma coisa que eu queria te confidenciar, e sempre falo olhando para as câmeras, que a gente tem uma lenda na política em que todo político, eu estou olhando para a câmera e falando para você, dizendo, todo homem político que olhar para você e falar assim, eu tive que votar naquilo ali porque foi o partido que me mandou, pode ter certeza que ele está mentindo para você. Claro, conversa fiada. Conversa fiada. Porque em todas as minhas decisões, meu partido, na época, em nenhum momento indicava para votar. Vou dizer para você... É chamada indicação de voto. Olha, eu quero votar. Mas se eu não concordasse, eu não votava. Eu posso ter certeza disso, que a decisão não é do partido, a decisão é do homem. Isso aí. No momento em que você dá a mão ao prefeito, eu vou lhe dar apoio e vou fazer parte da sua base aliada, foi você que deu o apoio, foi você que entregou a confiança no governo em apoiar todas as decisões. Então, quando você justificava uma decisão, porque a gente tem que entender que o homem público na votação ou na decisão plenária, ele não está votando
vamos dizer assim, buscando o malefício de ninguém. Sempre a intuição, eu sempre passo isso, o bem, sempre as pessoas que estão voltadas para entender o que é fazer o bem, ela não vai votar, ou não vai fazer uma coisa de sã consciência que vai ser contrário ou vai ser ruim. Ela está votando por compromissos assumidos e que aquela situação, apesar de ser um remédio amargo naquele momento, mas que é necessário ser votado, né? Então tem muitas situações, tipo, vou dar um exemplo, tem um remédio amargo, ter que votar um aumento para o servidor público e você ter a certeza que as contas não comportam aquele percentual e você dizer assim, todo mundo merece os 15%, os 20%, mas a capacidade técnica e a viabilidade econômica do município não vai a 15%, não vai a 20%, só pode 10%. Você tem que votar nos 10%. Entendeu? Isso aí chama-se responsabilidade. Responsabilidade. Né? Por mais que você esteja aliado ao governo ou não, ou ao funcionalismo público por convergência política, que é normal, é natural isso no dia a dia. Mas que você tem que ser, se você está tomando essa decisão, você tem que tomar ela e assumir o porquê. Isso eu sempre fiz. Eu nunca disse sim nem não. E só me abstive uma vez, se eu não me engano, de uma votação. Eu sempre justifiquei toda essa... Se eu digo sim porque sim e não porque não. E me abstive porque eu não tenho como votar, por isso que eu estou me abstendo. Né? Teve uma participação dessa minha de abstenção, que até eu encabecei a abstenção, porque foi uma coisa tão ruim, tão feita, que você vê, se eu votar sim não vai a nada, se eu votar não vai a nada, então é melhor se abster. E a abstenção nessa campanha, nessa votação, teve o maior número de votos, que foi a votação do relatório final da CPI das águas. Não sei se você lembra desse assunto. Lembro. Aquilo ali foi uma coisa tão mal feita pelas pessoas que foram responsáveis de fazer na época, que eu olhei, li, me aprofundei em tudo, vi o relatório final. Se eu votar nisso, não vai a nada. Se eu não votar, não acontece nada. Para que eu vou votar? Você fala algo que eu não acredito. Eu nunca vi uma CPI em Friburgo que chegasse a bom termo. Sim. Eu acho que no Brasil, às vezes... Eu vou falar por aqui, que acompanho tantas... Não seria tanto. Né? Eu não vou julgar, mas... Em Brasília, então, nem se fala. Em Brasília é um circo, né? Você viu a última CPI aí, a CPI da vacina. Aquilo foi uma coisa mais patética e, digamos, de falta de respeito com a população. Sim. E aqui também, todas elas, eu não conheço nenhuma. Então, às vezes eu falo, tem vereadores que não gostam, que eu falo que, mas eu entrei com a CPI, eu falo, eu não acredito. Eu não acredito porque eu nunca vi nenhuma chegar ao que ela tinha como objetivo. Então, agora vamos falar agora do presente. Você, de alguma forma, está acompanhando a Câmara Municipal? Tem como avaliar os trabalhos da atual Câmara? Modéstia, eu tenho visto alguns programas, sim. Uma falha minha, e até mesmo devido aos meus compromissos particulares de trabalho, e muitas vezes coincide no mesmo horário das sessões das câmaras, eu não participei de muitas sessões da Câmara de Vereadores. Depois do meu exercício, acho que eu tive 2 ou 3 vezes na Câmara participando, foi muito, mas devido ao trabalho que eu tenho exercido ultimamente. Mas a atual Câmara hoje, pelo que eu vejo pouco dos trabalhos no que passa na TV a cabo, no que a gente vê do dia a dia das reportagens, eu vejo que é uma Câmara que está mais voltada àqueles mandatos políticos de atendimentos, né? E está esquecendo o seu dever de casa, que o município tanto precisa, que são as fiscalizações, fazer os conselhos municipais funcionar, dar voz às pessoas que têm representatividade em suas organizações, de ir para o plenário reivindicar. Eu estou percebendo que, em dado momento, nesse mandato, parece que a nossa cidade está 100% tudo funcionando bem, que está tudo a mil maravilhas. E que a parte digital e que as informações que vão para as redes sociais parece que são a solução. Eu ainda vejo que é muito pouco
para uma cidade do tamanho de Nova Friburgo, das responsabilidades que a nossa cidade tem no seu cenário do contexto territorial em que ela representa uma representatividade aos municípios que estão ao nosso entorno, eu, na minha opinião, vendo algumas coisas que a cidade não se desloca dessas situações passadas e você não vê evolução para frente, né? A gente vê muita organização, muitos programas dentro da rede social dizendo o que está acontecendo, mas as contas, os números, o planejamento das coisas, a gente não vê continuidade. Como a gente não vê, aí você vou citar exemplo, você sempre lembrou do Dr. Heródoto aqui, tinha gosto de ver o governo Heródoto Bueno de Mello, porque ele fazia programas de governo, adotava os programas de governo e implementava e fazia esse programa de governo funcionar. Aí eu digo para você, nesse período de Dr. Heródoto para cá, ou até mesmo alguma coisa do Paulo e da Saudade. Eu sei que você está me entrevistando, mas a gente não vê mais de 2004 para cá nenhum programa de governo em que tenha a marca do município de Nova Friburgo. Eu falo... assim, vou dar um exemplo para a pessoa entender o que o Ricardinho está falando sobre o programa de governo. Vamos fazer o programa de alimentação da infância. Então, o governo vai se dedicar a não faltar leite materno, leite animal, o leite na alimentação das crianças, de tanto a tantos anos. Você vê isso no município de Nova Friburgo hoje? Nenhum. É só comparar. A gente quer ser uma cidade turística, a gente quer copiar Gramado? Queremos. Mas qual o programa de governo que vai projetar a nossa cidade para daqui a 10 anos, 15 anos, com essa estrutura? Só tem vontade e algumas coisinhas que vai se fazendo, entendeu? A verdade é que eu sei que muita gente não concorda com o que eu digo isso aqui, mas o século XXI, eu vi muito pouco planejamento na prefeitura, ou seja, postura de política de Estado. Que política de Estado é planejamento. Sim. Isso aí acontece na sua empresa e qualquer empresa, né? Eu trabalho na área de engenharia, se uma empresa de engenharia não tem um planejamento executivo, não vai executar uma obra bem feita. Então, infelizmente, eu vou ter que ficar com você também. Eu chego no Paulo Azevedo em diante, eu não vi mais... Parou. Uma via expressa, vamos fazer isso. Não. É muita coisa no varejo, mas... Então, você, pelo que eu entendi, você acha que a Câmara devia mais. E em relação ao prefeito, o que você está achando do mandato dele? Já são 2 anos e meio de mandato. Olha, se a gente comparar os 2 ruins anteriores, o dele está bom. Mas o paradigma de comparação, na minha opinião, é muito fraco. Tá? Se eu comparar Heródoto Bueno de Mello, Saudade Braga, Paulo Azevedo, está muito longe de chegar próximo a alguma coisa que essas pessoas tenham feito e que realizaram para a nossa cidade. Agora, se você falar assim comigo, mas se olhar as informações da rede social, parece que nós estamos vivendo uma Nova Friburgo, onde a biblioteca digital está funcionando. Aquela que falaram ali que ia ter naquela desapropriação da praça ali, daquele terreno da Praça do Suspiro. Então, esse ponto, se a gente for comparar a Câmara de Vereadores atuante hoje e o Executivo, parece que está se fazendo só para o momento. O momento é esse? Então está se fazendo. Mas fazendo o quê? Qual o crescimento que a gente vai ter dessas medidas que estão sendo tomadas? Dar reajuste ao funcionário público, como deu, tinha que ter dado desde lá de trás, porque quem trabalha tem que receber, e receber pelo menos o salário mínimo, coisa que o governo, no nosso mandato, conseguiu tirar a possibilidade da pessoa ganhar um salário mínimo no salário base. Não sei se você lembra dessa situação. Lembro. Porque a soma dos eventos deles passava de um valor de um salário mínimo. Então, o salário dele... Mas o salário nominal dele não era nem um salário mínimo. Não era um salário mínimo. Então, dar isso... Que é complicado, né? É complicado dar... Se você vive num país que tem um salário mínimo, você não paga nem um mínimo... Não, então... Aí, por exemplo, vamos pensar, investimentos. Nova Friburgo passou um dos problemas sérios da sua história, que foi em 2011, a situação da tragédia que nós tivemos.
qual foi um dos principais estudos dos DRMs na época e das pessoas envolvidas. Olha, a habitação, a forma de utilizar o território, ela foi um dos fatores principais em que originou a vitimação de várias pessoas. Eu diria que da grande maioria. Isso. Aí você vai olhar, tirando o planejamento do governo Heródoto Bento de Melo, Paulo, qual foi o programa de habitação popular que nós tivemos nesses últimos 20 anos para cá? Tivemos uma coisa, eu chamo de coisa porque eu achei que foi uma covardia que fizeram. Aquilo ali fizeram muito mais para ajudar a Odebrecht a meter a mão, que foi o Terra Nova, que aquilo vai contra tudo quanto é conceito urbanisticamente correto. Se não era nunca para construir mais de, botar 10 mil pessoas lá, aquilo era para ser colocado, você fazer participação por bairros, não botar lá, jogaram lá um monte de pessoas que não tem estrutura, não tem saúde, não tem serviço público nenhum. Aí você não tem um programa de habitação urbana, nosso território, sem medo de errar, se eu errar você pode me corrigir, Nova Friburgo tem talvez um terço do território como área urbana, e 70%... É mais ou menos isso aí mesmo. 70% área rural ou área protegida. Área protegida. Nós temos uma área protegida muito grande. Muito grande. Qual é o programa de habitação? Porque, veja bem, a área protegida não quer dizer que ela vai ficar lá protegida. Ela tem que ter a acessão do ser humano perto dela ou nela. Qual o problema? Qual o programa de governo que a gente tem para garantir a habitação das pessoas que possam utilizar corretamente essas áreas? Há vilas rurais. Como é que a gente quer manter a nossa gente no campo, na agricultura, se a gente não leva para ela a educação da agricultura, tem que levar a infraestrutura, a habitação da agricultura? Então, o último grande pensamento que nós tivemos para se fazer não termos o êxito rural para dentro da nossa área urbana, foi o pensamento do Dr. Heródoto na integração. Foi, na integração. Ele fez para evitar isso. Entendeu? Que a passagem para lá era muito cara. E se ele não tivesse feito isso lá atrás, nós estaríamos hoje muito pior. Tá muito então, pior. eu estou te dando esse exemplo. Aí você me fala assim, Poder Executivo. Eu não vejo programas de governo, eu não vejo pessoas preocupadas em fazer pelo menos uma coisa. Não precisa ser tudo. Não tem. Ricardinho, nós já estamos chegando aí no final. Eu tenho que te perguntar agora, você, Ricardinho. Você, quando foi eleito em 2012, você estava no PR, né? Não, eu estava no PSDC. Depois que você foi para o PR, então? O PR foi numa conversão que eu fiz com o doutor Renato, aí nós fomos... O PR, Renato. Então você foi eleito pelo... Pelo 27, pelo PSDC, que foram os dois partidos que apoiaram o doutor Jairo na época. Sim. O PHS e o PSDC. O PHS, isso aí. E depois, em 2016, aí que você foi candidato pelo PR. E em 2020 você foi pelo PSB. Eu estou no PSB. Você continua no PSB? Continuo no PSB. E você, por exemplo, você tem pretensões de ver seu nome na urna em 2024? A gente nunca pode dizer não. Se o partido e o grupo que está hoje no PSB entender que a gente pode ajudar o partido e porque só para aspa rapidinho, talvez uma das minhas falhas foi essa. Eu tenho que respeitar o grupo do partido para me poder ter a base para seguir. Nas vezes que eu fui candidato, eu fui porque eu quis e não tinha esse grupo de pensamento. Hoje eu estou mais conciliado dentro desse pensamento de que o grupo partidário ele é importante para te auxiliar no seu segmento, e se você não tiver, é melhor que não seja candidato, senão você perde dentro do seu próprio território a base para você seguir. Se você não tiver uma estrutura mínima de grupo, não adianta, não vai. A política deu sozinho, hoje de verdade, nada funciona na base do sozinho, né? Nada na vida. Em se tratando de coisas públicas, política partidária, política, tem que existir um grupo e pessoas pensando junto com você. Agora, para terminar, nós estamos mesmo aí, faltando só 5 minutos, tem um fenômeno interessante. Você é ligado ao principal bairro da cidade, é o bairro que tem a maior população, maior número de eleitores. Aí você vê, por exemplo, o distrito de Campo Coelho tem 3 vereadores. Aí olha, Olaria, hoje
Tem a Priscila Pita, que é do bairro. Sim. Em 2016 não Ficou tinha sem ninguém. Entrou a Luciana, mas entrou como suplente. Sim. Você, quando foi vereador, eu acho que você foi o único que foi eleito pelo bairro. Sim. E parece, eu não sei se foi quando a Priscila também entrou com mandato. A Priscila ficou como suplente. Suplente. Agora, é um fenômeno que é antigo. Eu não sei o que acontece, mas um bairro que tinha capacidade de fazer 4, 5 vereadores, não faz nenhum. Parece que aquele ditado antigo, santo de casa não faz milagre, acho que é... Olha, é impressionante. Eu não sei qual fenômeno. Eu também não consegui entender também até hoje. Mas se você vê algumas batalhas que nós tivemos lá dentro do bairro de Olaria, e depois que passado o tempo você vai descobrir porque tudo que você montou, e falando isso aqui é importante, por exemplo, a transformação daquela região ali, integrando um pedaço lá do Debução, um pedaço lá de Salinas, São Lourenço, Cônigo, Cascatinho, o Alto do Maciço do Caledônia, num distrito, seria algo assim importante, não é? Eu vejo. Mas o que vai acreditar? Tem uma região boa, interessante, com um pensamento administrativo diferente de distrito do que de um bairro, concorda comigo? Uhum. É uma situação. Mas criaram tanta lenda, tantas coisas que você no dia a dia não percebe, que eu teria que ter um outro programa para poder te contar o que criaram para que isso não fosse à frente. E me impressiona. Eu já morei em Olaria, né? Eu morei muitos anos aqui nessa Conselho Júlio Zap, né, que a TV Zoom teve sede até há pouco tempo, até dezembro passado. Eu morava lá e a coisa que me chamava a atenção, você conversava no bairro e você fala, mas peraí, você está reclamando dos problemas do bairro, mas você não vota. Ah, não sei o quê, a pessoa do bairro não vota no bairro. Por outro lado, também tem que tirar a bandeira, tirar o boné, porque a gente tem que entender assim, o pessoal de Campo do Coelho, os vereadores eleitos de Campo do Coelho ou de Rio Grandina, fizeram a melhor campanha dentro do meu bairro do que eu. Pois também tem isso. Né? Aí você vai na hora que você abre as urnas, você vê o camarada lá de Campo do Coelho com voto lá. Mais voto do que a gente mesmo. Então a gente tem que também aprender, ter essa visão. Porque às vezes não podemos desmerecer o concorrente que foi lá e conseguiu Não, o concorrente fez o dele. Fez o dele, eu sempre falo. Desde que ele tenha usado os métodos legais, éticos, ele está no direito, né? Sim. Se ele quiser ir lá, subir, ele pode ser de Campo do Coelho, mas se ele resolver ir lá, nomear e conseguir voto lá, é mérito dele. Sim. Então, você não pode tirar o mérito de quem foi. Como, por exemplo, eu tiro meu mérito do centro da cidade. As urnas do centro da cidade, eu sempre tive boa votação em todas as eleições. É porque eu falo, você é bem conhecido, você é uma pessoa que está há muitos anos no seu ramo, há muito tempo. Você também está na telinha, não sei como é que estão os programas de você, mas você continua na telinha. A gente está com um programa lá com o Eduardo Volks, de Nova Friburgo de AZ, de vez em quando a gente, não todos os programas, mas eu estou sempre ajudando. O Eduardo me convida, eu vou lá, participo com ele. Eu já assisti alguns, vocês têm temas sempre interessantes. Sim. Voltados em tema, tem sempre interesse da cidade, né? Porque é isso que eu falo, a gente está aqui, tem 21 anos, o interesse maior é o que é tentar... A cidade tem que estar bem. Para, digamos, a gente chegar em mentes que possam melhorar a condição da cidade, né? Cidade vai mal, nós vamos mal junto. Sim. Por isso que eu falo, o pensamento da nossa Constituição, que está fazendo 35 anos hoje, é a proteção do indivíduo, mas, acima de tudo, do coletivo, claro, para que da sociedade, porque esse indivíduo protegido por coletivo bom, forte, com certeza ele vai ter os direitos dele consagrados em todos os pensamentos, né? Você sabe, Ricardinho, você que trabalha em televisão tem hora, né? Eu sei disso. E a nossa está acabando. Rafael, obrigado pela colaboração mais uma vez, tá? Ricardinho, obrigado por você ter tirado seu tempo de trabalho e vir aqui conversar um pouco. Eu que agradeço, Modésto. Se puder convidar novamente, estou à disposição aí. O pensamento é esse. Como você me perguntou, tem vontade? A gente nunca vai dizer não. Se a gente tiver uma boa possibilidade em que tiver um grupo interessado, sempre vou colocar meu nome à disposição para ir, voltar, pedir voto. Não tenho medo de ir para as ruas pedir voto. Essa é a realidade.
O Ricardinho fez uma colocação aqui importante. Ele disse que exerceu o mandato dele dentro das prerrogativas que a lei estabelece. Tá? E eu, pelo menos, eu voto, a minha intenção de voto é voltada para candidatos que façam isso. Eu não tenho nada contra quem faz diferente, mas pelo menos meu voto, eu não voto em despachante. Tá, eu entendo, o voto é um direito de cada um, né? Cada um vota do jeito que quiser, né? Mas fica aí, agradeço ao Ricardinho, agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha, que é a razão desse programa existir, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração e se Deus assim desejar, até a próxima semana.